Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos aqui reunidos mais uma noite com um espírito muito fraterno, com um espírito muito colaborativo para discutirmos um tema tão relevante para nós espíritas, que é a convivência no grupo espírita, né? Como em qualquer convivência, né? No seio familiar, do trabalho, social, no clube, na academia, precisamos ter uma boa convivência. E é isso que vamos falar para nós espíritas. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e estaremos hoje aqui reunidos para essa primeira parte, que é a apresentação, né? a palestra, e depois a segunda parte, tão importante, com irradiações, preces, uma fluidificação da água, como também um passe espírita, um passe virtual, né? Então, vamos nos acalmar, nos serenar e, principalmente, estarmos aptos a entendermos e compreendermos mais esse tema para a nossa vida, ok? Então, antes de começarmos, tem aí no rodapé da apresentação o e-mail do LIS, a página, né, o endereço da página do LIS para dúvidas, sugestões, críticas, comentários. Estaremos muito aptos e solícitos para responder a todos vocês da melhor forma, com o melhor encaminhamento do que for escrito, do que for externado para todos nós. Então, acalmando, relaxando, vamos cada um, esse 1 minutinho, fazer a sua prece interior, uma Ave Maria, um Pai Nosso, a prece de Cáritas, quem souber decorado. Nós vamos ficar 1 minuto de silêncio para cada um fazer a sua prece íntima, para estar bem receptivo na noite de hoje. Ok, gente. Agora, mais harmonizado, mais sintonizado, vamos de fato começar a palestra à noite de hoje. Então, convivência no grupo espírita. Nós espíritas temos que ter uma boa convivência, uma convivência correta, fraterna e cristã. É isso que a gente vai estar abordando na noite de hoje. E esses conceitos valem para todas as convivências. Como eu falei, no âmbito social, nos clubes, academias, família, na sua comunidade, no seu prédio. São conceitos universais, mas principalmente nós espíritas precisamos estar muito coesos com esses ensinamentos para termos cada vez mais um grupo mais unido, mais forte e principalmente mais coerente. Combinado, gente? Então é isso que vamos tratar na noite de hoje. Mais especificamente, estudar os relacionamentos humanos. Tratar com seres humanos, com homens, com mulheres, com crianças, com idosos, não é tão simples, não é tão fácil. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu gosto, cada um tem as suas manias. Então, a gente tem que estudar como funcionam esses relacionamentos humanos. Principalmente, como eu falei, nos agrupamentos espíritas, com seu foco sobre a qualidade dessas convivências. Então, é a qualidade que a gente precisa estarmos unidos, estarmos aptos a fazer um grupo coeso, coerente e fraterno. Então, precisamos entender como funcionam os mecanismos dos relacionamentos humanos para a gente ter esse sucesso nessa convivência.
Primeira pergunta: é fácil conviver? Cada um sabe a resposta, não preciso nem explicar. É fácil conviver com as pessoas que você gosta? Talvez não seja tão difícil, mas não é fácil. É fácil conviver com aquele vizinho inconveniente? Não é fácil. Com aquele chefe intransigente? Também acho que não é fácil. Com aquela pessoa que te importuna? Também a resposta está dentro de você. E até virtualmente, nesse mundo agora digital, né? Aquele inconveniente do WhatsApp, daquele grupo que muitas vezes cria discórdia, cria tantos problemas. Então, precisamos saber que não é fácil conviver. E precisamos nos mudar e principalmente mudar a forma como nos relacionamos com os demais colegas, com os demais familiares, com os demais amigos, e nos diversos setores da nossa vida. Então precisamos saber que não é fácil, mas precisamos estar aptos a tornar isso menos difícil. Então a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Então, conviver é uma arte, porque são para poucos saber conviver harmonicamente, tranquilamente. Por isso que fala que é uma arte, que é um dom para poucos. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil, Mário Quintana. Então, eu quero que vocês reparem que não é fácil isso. A literatura diz que não é fácil isso. Os especialistas falam, abordam que não é fácil a convivência. Então, é algo estudado, comprovado e que precisamos entender e também nos precaver para problemas futuros, tanto para nós quanto para o grupo a qual pertencemos. Vamos falar um pouco de ética. Ética é tão falado atualmente, né? Ética nos relacionamentos, ética nas relações de trabalho, nas empresas, na comunidade, na política, principalmente, que a gente cobra muito da política, né? Mas o que de fato é ética? Vocês vão ver que eu vou estar tratando de quase 10 livros nessa palestra de hoje. E um dos livros que eu trouxe se chama Educação, Convivência e Ética, de Mário Sérgio Cortella, que é um dos principais cientistas, filósofos e educadores da atualidade. Então, eu trouxe ele porque é uma referência nesse assunto. Então, ele contextualiza e define. Ética é o conjunto de valores e princípios que orientam minha conduta em sociedade. Então, a minha conduta é um conjunto de valores e princípios que definem a ética nessa atuação na sociedade, ok? Então, valores e princípios que nós temos para atuar dentro de um grupo, ou dentro de uma sociedade, ou dentro de uma comunidade. É isso o que define Mário Sérgio Cortella. E a moral, também nesse mesmo livro, é muito interessante, quem puder ler, ou virtualmente ou fisicamente, vale muito a pena porque tem muitos conceitos interessantes e importantes. A moral é a prática desses valores éticos na ação cotidiana, no nosso dia a dia. Então, a ética é a concepção e a moral é a prática dessa concepção ética. Tá? Então, é muito importante saber isso, que muitas vezes as pessoas falam, ética e moral são a mesma coisa. Não. Uma é a concepção e a outra é a prática propriamente dita. Muito bem abordado pelo Cortella. Agora vamos falar que tem mais a ver conosco aqui nessa palestra e nesse grupamento espírita e cristão. O que seria a ética cristã? Vamos abordar com o livro da Codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, capítulo 11, item 4.
A ética cristã é amar o próximo como a si mesmo. E essa frase não é só de Allan Kardec, também é de Jesus. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Essa é a ética cristã, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a nossa doutrina, com a nossa filosofia e com a nossa religião. E é isso que nós precisamos praticar e botar em prática e, de fato, fazermos a nossa reforma íntima com esse conceito máximo da completa caridade. Também no capítulo 11, quando adotarem essas práticas da ética cristã para a regra de conduta, ou seja, como eu conduzo, como eu ajo frente às ações da minha vida, e para a base de suas intuições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. A gente prega tanto a paz e a justiça. Precisamos de mais paz, mais tranquilidade. Eu gostaria tanto que o mundo fosse mais justo. Gente, vamos fazer primeiro a nossa parte. A gente cobra muito dos outros, cobra muito dos governantes, cobra muito dos políticos, cobra muito do nosso chefe, cobra muito do nosso vizinho. E nós? Estamos fazendo essa regra de conduta de acordo com a ética cristã? De uma forma compreensiva, de uma forma fraterna? Provavelmente não, ou não da melhor forma. Então, antes de criticar os outros, vamos dar o exemplo, promovendo essa paz e essa justiça. É claro que tem problema a sociedade, mas nós, principalmente de um grupamento espírita, nós que acreditamos nos conceitos e na moral cristã e espírita, precisamos praticar esse conceito na sua plenitude, para dar o exemplo e porque de nada adianta somente estudar, somente conhecer os conceitos. Precisamos praticar, botar para funcionar esses conceitos que nós aprendemos nas palestras, nos livros e, de fato, na doutrina cristã espírita. Assim, não haverá ódios nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. De novo, união, concórdia e benevolência mútua. Foi muito bem abordado em várias palestras aqui do LIS. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso está muito latente atualmente. Essa pandemia trouxe uma nova reflexão da forma como nós nos relacionamos, na forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós convivemos mais em família, em sociedade, de uma forma até virtual. Então, precisamos nos melhorar. E a ética cristã é a base para essa profunda reforma íntima nos nossos lados moral, espiritual e intelectual. O primeiro grupo cristão de convivência foi quem? Eu trouxe uma foto aqui, né? Vamos calcular aqui. No centro tem Jesus e temos os 12 apóstolos. Foi o primeiro grupo cristão que conviveu, teve essa honra, né, de conviver com Jesus Cristo e formou aquela unidade para, a partir dessa convivência, disseminar ao longo de tantos séculos, né, durante todo esse orbe terrestre, a doutrina cristã. Então, foi um grupo coeso, um grupo escolhido por Jesus Cristo para essa grande missão, esse grande trabalho de disseminação dos conceitos cristãos. Não foi fácil, foram perseguidos, foram injustiçados, não tiveram paz, mas sempre se mantiveram coesos, porque
tem uma palavra que é muito importante para entendermos, que se chama você ter o senso de propósito. Quando alguém torce por um time, mesmo as pessoas sendo tão diferentes, aqueles torcedores, um é novo, o outro é idoso, um é católico, o outro é espírita, o outro é ateu, um é rico, outro é pobre, mas quando tem um jogo de futebol, todos juntos pensam, vibram, torcem juntos para aquele time de futebol, porque tem um senso de propósito. Como numa empresa, numa boa empresa, aquele grupo de trabalho, eles têm o quê? Um senso de propósito de dar lucratividade, coesão aos trabalhos e eficiência nas operações. Vai ser uma empresa, um grupo coerente e eficaz, porque tem aquele senso de propósito nas pessoas. Nós, cristãos espíritas, precisamos também ter esse senso de propósito, que independente da nossa idade, das nossas crenças, dos nossos defeitos e qualidades, precisamos saber que a plenitude dos conceitos morais cristãos e espíritas estão acima das nossas individualidades, estão acima de qualquer problema que podemos ter ou diferenças que existam entre as demais pessoas. Isso sim irá fazer um grupo forte e um grupo coeso para os desafios que todos nós enfrentamos no dia a dia. Aqui é um texto bastante interessante. Como eu falei, vão ter várias passagens de vários livros e para trazer alguns tópicos para depois falar, poxa, eu gostaria de ler esse livro, eu gostaria de entender um pouco mais esse conceito. Então está toda aqui a biografia para vocês depois estudarem ao longo do final de semana, ao longo da próxima semana. Estão todos descritos aí debaixo da palestra, todos os livros, com o autor, o nome do livro, exatamente para despertar o interesse para a leitura e para a reflexão. Aqui em 30, 40, 45 minutos não dá para abordar todos os conceitos, mas é o início de uma grande caminhada. Então, Amélia Rodrigues, página psicografada pelo nosso querido médium Divaldo Franco, no dia 9 de agosto de 2013, em Paramirim, Bahia, publicado na revista Reformador, de junho de 2015, que tem o título Legítima Fraternidade. É um termo muito interessante e centro aqui do nosso trabalho, fraternidade. Quase sempre nos grupos sociais, os indivíduos fecham-se, parecendo temer a invasão de estranhos que lhe possam perturbar os hábitos e as ambições. Hoje vivemos num mundo de desconfianças. Até certo ponto, a gente entende um pouco a desconfiança da pessoa, porque, infelizmente, muitas pessoas não têm um bom caráter. Muitas pessoas querem sempre passar, em maior ou menor grau, tirar vantagem do seu colega, principalmente nos grupos sociais. Os grupos sociais muitas vezes são formados por interesses. Enquanto tem interesse, tem o grupo, não tem mais o interesse, não tem mais o grupo. A gente vê isso muito com o dinheiro, né? Quando a pessoa tem dinheiro, muitas pessoas bajulando. Acabou o dinheiro, acabou o grupo, acabou a amizade. Então hoje as pessoas estão muito resistentes, estão muito fechadas dentro de si, como se vivessem numa bolha, numa concha. É até certo ponto compreensível, mas não é adequado e todos nós temos que nos desarmar quanto a isso. Aquele grupo que o mestre conduzia, como eu falei, há 2 slides, o grupo com os 12 apóstolos, não era diferente. Você vê, um era pescador, o outro era agricultor. Todas as pessoas eram muito simples, não tinham conhecimentos, nenhum era doutor da lei, e com pessoas tão diferentes não era fácil conviver. Mas com a qualidade moral e espiritual de Jesus, ele foi moldando e organizando, todo mundo cedendo e fez um grupo muito coeso e fraterno. Tratava-se de criaturas humanas com as suas grandezas, mas suas grandezas
as suas grandezas interiores, mas também com as suas limitações, para não dizer misérias morais. Então, não é fácil conduzir pessoas, não é fácil conduzir um grupo, mas precisamos entender tanto o líder quanto os liderados das deficiências, das limitações, das qualidades e moldando esse grupo para ser bem coeso. Também nesse mesmo livro, a sua cantinela de bondade apresentava notas de melancolia e de júbilo, de modo que não se sentissem repreendidos, mas orientados. Claro, Jesus, com a sua qualidade moral e espiritual extrema, excelsa, com pessoas humildes, simples, ainda com muitas limitações morais e espirituais. Não era fácil, que muitas vezes você tinha que orientar, não faça por aqui. Muitas vezes as pessoas poderiam pensar que estariam sendo repreendidos. Ninguém gosta de receber, ninguém gosta de receber alguns toques, algumas orientações. Muitas vezes levamos isso para algo pessoal. Mas Jesus sabia conduzir isso corretamente. Então, para isso, nós, espíritas e cristãos, tanto líderes quanto liderados, precisamos nos desarmar para saber que quando alguém te orienta ou te dá alguma orientação ou te diz alguma informação, em vez de rebater, em vez de dar uma pedrada, em vez de cortar a relação, responda agora, mesmo se achando que é injusto ou justo, mas reflita. Depois, no momento mais oportuno, volta a debater com essa mesma pessoa. Nós precisamos nos desarmar, precisamos estar mais receptivos. Continuando aqui, adestrando-os na legítima fraternidade, Jesus os preparava para os testemunhos do porvir, que não seriam evitados. Então, Jesus foi o quê? Treinando aquelas pessoas para o quê? Para os embates da vida. Porque uma coisa é a gente ser orientado dentro de um grupo. Outra coisa é o quê? É esse mundo, principalmente há 2021 anos atrás, complicado, muito mais injusto, muito mais infraterno, não fraterno, do que nós temos hoje. Então, Jesus estava treinando, preparando aquelas pessoas para os embates da vida, como também nós estudamos durante tantos anos para o quê? Para estarmos preparados para os embates da vida. Então, nós, cristãos e espíritas, precisamos ler, compreender, debater para estarmos com os conceitos morais e espirituais, éticos e morais, para enfrentar essa vida, que não é fácil, e estarmos nos preparando para essa nova visão de um mundo de regeneração que já está batendo a nossa porta. Ok, gente? Mais um ponto para reflexão. E nos dias atuais, quais são os nossos desafios? Então, hoje está cada vez mais difícil, não é conviver, nos adaptar às novas realidades da vida. Hoje, muitas vezes, estamos tendo conversas virtuais, por WhatsApp, por SMS, por SMS do Facebook, Telegram. Hoje, 90% das comunicações são escritas e muito menos faladas. A limitação que a pandemia trouxe também, até as palestras hoje são virtuais, os congressos são virtuais. Cada vez mais estamos nos preparando para um mundo de realidade virtual, um mundo cibernético. Então temos que nos adaptar também a essa nova forma de viver, com novos desafios. Pode vir o desafio que for, mas temos que estar preparados para manter coeso a nossa moral e a nossa visão espírita. Então vamos abordar um pouco mais esse tema. Primeiro tema, sociedade da decepção. Infelizmente nós temos que falar isso.
De acordo aqui com Kardec, né, Viagem Espírita de 1862, discurso pronunciado em reuniões gerais em Lyon e Bordeaux. Então, não é de hoje. Nós vemos como uma sociedade da decepção pessimista, uma sociedade que cada vez mais tem pessoas doentes por depressão, por essa decepção exacerbada que toma conta de muitas pessoas. Então vamos entender um pouco isso para ver como nós precisamos reagir, principalmente nós que somos espíritas e cristãos. Então vamos pegar esse trecho aqui de Allan Kardec. O homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Não foi só em 1862, com a Revolução Industrial. Hoje já temos a Revolução Cibernética e Tecnológica. Hoje nós comunicamos com o mundo todo por vendo as pessoas através de câmeras virtuais, mensagens, e-mails. Hoje há uma infinidade de tecnologias novas, inteligência artificial, robôs. Então precisamos entender que vivemos numa sociedade muito diferente de 100, 200, 500 anos atrás. Se os gozos que dela satisfazem a vida material, deixa um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições. É claro, gente, nós queremos sempre o melhor para nós. Nós queremos sempre crescer, estarmos mais sintonizados e estarmos mais justos numa sociedade mais fraterna. Quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Né? Nós temos essa ansiedade. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade, sobretudo com o egoísmo? Então isso é um momento de reflexão. Isso é um momento para a gente entender um pouco mais essa questão. Ok, gente? Um minutinho para vocês perceberem, para vocês pensarem um pouco mais sobre isso. Então vamos falar aqui sobre o calcanhar de Aquiles. Aqui é outro livro bastante interessante, de Jerry Roberto Almeida, A Convivência na Casa Espírita. Então, é outro livro que é a base dessa palestra de hoje. Como precisamos conviver nesse grupo que a gente hoje está inserido. E por que eu trouxe isso, né? Vocês vão tentar entender o porquê essa questão do calcanhar de Aquiles. Na convivência humana, esses calcanhares se chocam, se atritam, provocando no panorama do mundo contemporâneo, com a sua cultura utilitarista, uma espécie de esvaziamento das relações. Então, todas as pessoas têm seu calcanhar de Aquiles. E quando isso, entre múltiplas pessoas, se juntam, fazem o quê? Fazem discórdia, fazem desentendimentos e acabam esvaziando essas relações sociais. Isso depois, quem quiser, estude um pouco mais sobre o calcanhar de Aquiles na internet, ou em livros, ou no próprio livro do Jerry Roberto, para vocês entenderem o problema que cada um tem, o problema que te atinge, que te deixa magoado, que te deixa vulnerável, como deixou esse vulnerável Aquiles, né? Que ele era um homem perfeito, mas tinha, quando a mãe foi tirá-lo da água para banhá-lo, para ser um homem indestrutível, ele segurou no calcanhar do Aquiles, né? Colocou ele na água e quando o tirou, então ele ficou o quê? Com essa protegido em toda a sua plenitude, menos aonde a mãe segurava ele, que era no calcanhar. E esse ponto do calcanhar que era realmente o único local de fragilidade dele. Então é só para entender um pouco essa história, claro, falei aqui em 30 segundos, mas depois você estude um pouco mais da história de Aquiles. Então, ante os adversários da Terra, gente, achar que o mundo como eu já escutei uma vez, eu vim no mundo a passeio. Gente,
é uma mera ilusão. Aqui é um mundo ainda de provas e expiações. Os gozos terrestres, a gente está todo dia sendo provado e testado. Então, quem está achando que veio ao mundo a passeio, vai ainda sofrer muito com esse conceito tão errado. Aquiles esqueceu-se de proteger o calcanhar. Como eu falei, a mãe conseguiu proteger o Aquiles como um todo no seu nascimento, menos naquele ponto. Então, para a nossa reflexão, onde está o seu calcanhar de Aquiles? Onde está a sua fraqueza? Onde está seu ponto fraco? No egoísmo? Na falta de caridade? Na falta de compreensão com o seu próximo? Na falta de caridade? Na falta de fraternidade? Qual é o seu ponto? Qual o ponto que lhe irrita? Qual o ponto que destrói as suas relações dentro da sua família, dentro do seu trabalho? Você é uma pessoa explosiva e com isso acaba destruindo as relações que você tenta construir? Qual é o seu calcanhar? E como você lida com as suas vulnerabilidades? Então, quem puder, pega um pedaço de papel e anote quais são as minhas vulnerabilidades, né, que é o calcanhar de Aquiles, e o que você faz para melhorar essas suas vulnerabilidades. Eu vou dar um minutinho para cada um pegar um papel ou escrever aqui no computador ou no seu Palm Top, ou no seu iPhone, ou no seu smartphone, pelo menos 3 vulnerabilidades que você tem e o que você vai fazer para melhorar essas vulnerabilidades. Você não precisa escrever agora, mas você, quando for dormir, lembra delas e você treina para ao longo do tempo você sempre se lembrar que existem 3 e que você está fazendo um plano de trabalho para se melhorar. Em qualquer processo de melhoria, você tem que ter disciplina. Você tem que saber o que está acontecendo e fazer um plano de ação. Se você quer emagrecer, você tem que ir num especialista, num nutricionista, num condicionador físico, fazer o quê? Saber quais são os seus problemas hormonais, problemas de alimentação não balanceada, quais são os exercícios físicos necessários para isso. Você tem que listar isso, fazer um plano de trabalho durante meses e provavelmente você fazendo isso com disciplina, corretamente, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Agora, quem não faz isso dificilmente vai, por milagre ou por sorte, atingir o seu objetivo. Então, liste 3. E depois da palestra ou no fim de semana, você veja o que você pode fazer ao longo dos próximos 2, 3 meses para você ter a constância de atingir esse objetivo. Vamos pegar aqui outro livro, né? Como estou falando, tem muitos livros interessantes para todos nós. Vamos pegar Luzes no Caminho, de Richard Simonetti. É outro livro espetacular que eu trouxe aqui, 3 parágrafos para reflexão. Considere-se, entretanto, que a verdadeira vulnerabilidade, nosso calcanhar de Aquiles, situa-se na sintonia mental desajustada, a partir dos pensamentos e sentimentos que cultivamos em determinadas circunstâncias. Tudo nasce da nossa vibração, do nosso pensamento, para depois tomar forma. E o nosso campo mental, ele é um potencializador de pensamentos, de atitudes, que precisamos muito bem termos consciência e ajustar e ter a devida, como eu posso dizer, devida coerência e inteligência para ir moldando essa forma mental. Pensamentos ruins tirando e pensamentos bons cultivando. E ela que abre as portas da nossa alma, facultando a pressão das sombras. Os desajustes que surgem a partir daí, físicos e psíquicos, situam-se por mero efeito.
Então é isso que eu queria falar. Tudo começa no pensamento. E nesse pensamento precisamos estarmos vigilantes quanto a isso. Jesus disse: orai e vigiai. Precisamos cada vez mais orar e vigiar os nossos pensamentos. Se nós não vigiarmos, de nada vai adiantar somente orar. Orai e vigiai é o grande conceito espírita e cristão para podermos fechar a noite de hoje. É um tema bastante extenso, estou fazendo essa parte 1. Depois teremos a parte 2 com mais conceitos e com mais reflexões. O que eu queria passar é isso. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? O que você tem feito para melhorá-lo? O que vem muito na sua mente? É aquele desajuste quando você vê aquele vizinho, aquele chefe, aquela pessoa que lhe incomoda, a injustiça, principalmente quem te vê na TV, no rádio, etc. O que te desajusta? E o que você pode melhorar? Quais são as suas limitações? Porque numa boa convivência, primeiro você tem que entender você, para depois você, com essas suas limitações e com esse seu plano de ação, como também com as suas muitas e diversas qualidades, saber conviver e saber fazer um grupo bastante bacana. Então, meus amigos, foi um momento muito especial dessa parte 1. Temos um dever de casa de listar e ver como nós podemos nos melhorar. E, principalmente, fazer a nossa tão desejada reforma íntima, para cada vez mais trilharmos moralmente e espiritualmente para esse mundo de regeneração. Um grande abraço a todos. Vamos agora fazer a nossa oração silenciosa, mais um minutinho, e depois já preparando para a segunda parte, com muitas irradiações, com muitas preces, com a fluidificação da água e com passe magnético e espiritual especial para todos nós. Um grande abraço a todos e uma boa noite. E fechando com essa oração silenciosa, mantendo essa harmonia.